mentes mais avançadas das outras civilizações. A propagação dessa ideia, todavia, fazia-se muito lentamente, não só devido aos precários meios de comunicação da época, como também pelo próprio isolamento voluntário que os hebreus escolheram como forma de vida, desprezando as demais nações. Apesar de tudo, o progresso foi se processando, preparando-se o terreno para o próprio Divino Mestre, sublime governador da Terra, encarnar no planeta para trazer a segunda revelação, através da qual ensinaria o amor, ou seja, a interação benévola entre as criaturas, que deveriam ajudar-se mutuamente e não cada qual procurar a salvação individual perante um Deus severo e exclusivista. Ensinando-nos a dialogar com o Pai amoroso, apresentou como um desses tópicos a nossa própria renovação espiritual como forma de propagação da fé através da expressão santificado seja o vosso nome, pois, somente à vista dos nossos exemplos vivos de fé, traduzida no amor a todos, conseguiríamos convencer os descrentes a admitir a paternidade divina e também seguirem o mesmo caminho, por sua vez tornando-se exemplos para os demais. Não há outra forma de santificarmos o nome de Deus que não seja a nossa própria reforma moral, que será seguida da exemplificação aos que nos veem e convivem conosco, observando nossas atitudes. A terceira revelação, ou seja, a doutrina espírita, trazendo um elemento novo, a evolução, também desenvolveu as ideias da reencarnação e da caridade. Passados pouco mais de um século e meio da codificação kardeciana, os espíritas são popularmente identificados pela prática da caridade, assim santificando o nome de Deus, ou seja, indiretamente fazendo adeptos. Todavia, se houve há correntes religiosas que se preocupam em multiplicar o número de aderentes, o Espiritismo não pode seguir esse padrão, que é, por todas as formas, questionável, para não dizer errôneo. Allan Kardec afirmou: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar suas más tendências, ou seja, pode-se dizer espírita quem empreende sua própria reforma moral. A reforma moral, e não a prática da caridade, é que o santifica o nome de Deus. Expliquemos melhor. A simples prática exterior da caridade repete o que muito já se fez desde séculos atrás, sem que as criaturas deixassem de ser egoístas, orgulhosas e vaidosas, e, ao contrário, muitas vezes, propagando esses defeitos morais a título de virtudes. Mesmo com a propagação do nome de Deus, os desentendimentos entre as pessoas têm continuado como regra quase geral, justamente pela religiosidade exterior que se consagrou. Sem a reforma moral, a santificação do nome de Deus continuará representando a mera fundação de novas igrejas, multiplicando-se o número de adeptos das mais variadas denominações, mas sem que vivamos em verdadeiro clima de fraternidade. É conveniente refletir sobre o que podemos fazer para santificar o nome de Deus, para que não falemos em seu nome em vão, como verdadeiros cegos querendo conduzir outros cegos. 79. Segue-me. Do conselho de Jesus, pega a tua cruz e segue-me. Vamos analisar, neste breve estudo, apenas a expressão, segue-me. Na vida de cada pessoa há sempre, pelo menos, um modelo que é tomado como referência. Normalmente, escolhemos alguém como paradigma, de forma consciente. Tanto é que costumamos citar frases dessa pessoa, imitá-la nas mais diversas situações. Há, todavia, muitos modelos que adotamos inconscientemente, decorrentes da impregnação que se consolidou vindos da nossa convivência com parentes e amigos, muitas vezes dos primeiros anos de vida. Isso sem contar a nossa própria herança, ou seja, nossos hábitos trazidos das vidas passadas. Quando os exemplos e modelos que adotamos nos conduzem às virtudes da humildade, da simplicidade e do desapego está muito bom. O problema é que guardamos como referências muitos maus exemplos e modelos negativos, como os daqueles que afirmavam, por exemplo, não levo desaforo para casa,
dou um boi para não brigar e uma boiada para não sair da briga e outros semelhantes. A autoanálise constante nos leva a refletir sobre a qualidade ética dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Aí passamos a verificar o que nos faz bem e o que nos prejudica moralmente, e, consequentemente, o que faz bem aos outros e o que lhes atrapalha a vida. Adotar um modelo negativo ou um exemplo prejudicial é muito mais comum do que pode parecer à primeira vista. Algumas vezes por falta de coragem de assumir uma atitude que nos fará perder a simpatia de algumas pessoas, outras por mero comodismo e assim por diante, vamos levando a vida sem grandes compromissos com a necessária reforma moral, que se exige de qualquer pessoa que se diga religiosa, pois todas as religiões cobram esse tipo de autoenfrentamento, ou seja, a análise constante da consciência. Vivemos cercados por maus exemplos e modelos negativos, seja na própria família, no trabalho, na rua etc., tanto quanto, no mínimo, já fomos tomados como modelos e dado exemplos desse nível indesejável. Sempre é tempo de rever pontos de vista, renovar atitudes, repensar o que ficou mal feito e começar de novo. As portas do recomeço nunca se fecham, pois Deus é Pai de amor e misericórdia. Mesmo que tudo conspire aparentemente contra nosso reinício, trata-se apenas de aparência, pois a liberdade é um bem sagrado, que habita dentro de cada um e não há quem consiga impedir outrem de bem pensar, sentir e agir. Refletir sobre o segue-me é necessário, pois Jesus, na verdade, é o único modelo infalível e o único exemplo perfeito. Outro qualquer pode apresentar luzes e sombras, virtudes e defeitos, mas ele somente é a luz absoluta, basta consultar suas palavras e seus exemplos. O estudo programado da vida e das lições de Jesus é o mais importante investimento que se pode encetar, desde que se faça seguida a mudança do pensar, sentir e agir, traduzível no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Seguir quer dizer praticar, imitar dentro das limitações que ainda trazemos. Enquanto alguns seguem antepassados cheios de falhas morais, pensadores desnorteados pela descrença, ídolos de pés de barro e heróis de um minuto, nós temos como exemplo e modelo aquele que, mesmo sendo humilde, garantiu-nos ser o caminho, a verdade e a vida. Sigamo-lo, mesmo que chagados como Paulo de Tarso, Madalena e Zaqueu, porque estaremos cada vez mais distantes das nossas próprias limitações e mais próximos da vitória sobre o homem velho, que vive em função das fantasias e joias falsas do mundo material. Jesus aguarda nossa iniciativa, ele não nos vem buscar pela mão, a fim de não nos anular o aprendizado, mas nos espera a pouca distância, mostrando o caminho que conduz à perfeição. 80. Vencendo o medo de amar. A palestra de Haroldo Dutra Dias intitulada A Lei Divina é uma das mais convincentes afirmações de que o amor sintetiza a lei divina, a qual está inscrita no íntimo de todas as criaturas humanas. O espírito Joana de Ângeles, todavia, esclarece que o egoísmo desempenha um papel importante até determinado ponto da evolução do ser humano recém-egresso do reino animal, como proteção, armadura para a sobrevivência do ser dentro de um meio adverso e rude onde prevalecem a força e a astúcia, mas que, a partir daí, passa a representar sério empecilho à evolução espiritual, a qual dependerá da superação gradativa desse mesmo meio de defesa. Assim, o que era remédio passa a ser veneno. À medida que o espírito vai se tornando mais antigo, desenvolve-se-lhe a inteligência e esta lhe cobra, por meio da consciência, a mudança dos padrões ético-morais. O amor não é a mesma coisa que o amor, tão vulgarizado atualmente, como quando se fala em fazer amor, trata-se da doação espontânea principalmente de si próprio, sem desejo nenhum de reconhecimento ou recompensa, cujo modelo mais perfeito foi o próprio Jesus. Entendendo que amar é doar-se sem esperar recompensa ou reciprocidade,
pode-se verificar facilmente que grande parte das pessoas não pretende investir nesse tipo de sentimento, pois muitas exigem reciprocidade e outras, muito mais primitivas, querem apenas receber, sem nada dar. Quem mais quer receber é mais egoísta, portanto, mais primitivo moralmente, alguns raiando pelos padrões sub-humanos. Essas pessoas podem até afirmar que acreditam no amor, mas, na verdade, estão longe de compreendê-lo, porque não conseguem dar sem nada a pleitear em troca. Quem já alcançou um patamar evolutivo adiantado ama indiscriminadamente e nada espera em troca, sentindo-se feliz com os benefícios que proporciona aos outros, estando, assim, cada vez mais sintonizado com Deus, sempre presente. Quem tem medo de amar deve procurar vencer esse bloqueio psicológico, patológico, que deve ser analisado e tratado, para deixar de viver sob o guante da desconfiança sistemática e da descrença no ser humano. Deve vencer o próprio egoísmo, passando a enxergar as necessidades dos outros, desvencilhar-se do supérfluo em seu poder, dividir com os outros suas conquistas materiais e espirituais, em suma, superar a fase instintiva de autodefesa e cooperar, atuar em equipe, formar parcerias. Quanta gente sofre pelo isolamento voluntário por conta do medo de amar seus semelhantes. Reclama de não ser procurado, mas não procura ninguém, apodam os outros de ingratos, sendo que muitos sequer beneficiaram uma pessoa que seja, concentram sua atenção nos próprios interesses e não atinam para os benefícios que pode fazer aos outros, e assim por diante. Depressivos, neurastênicos, irascíveis, temerosos de amar. Na verdade, não fazem por merecer o amor alheio. Não conquistaram ninguém. A interdependência entre as pessoas e todos os seres da natureza é da lei divina. O medo de amar é consequência do complexo de culpa. É preciso iniciar-se essa mudança, começando pela autoanálise e desejo sincero de mudar. A felicidade acompanha quem ama e a desagregação espiritual encontra sempre o egoísta, principalmente quando os anos vão desbaratando suas ilusões. Mas nunca é tarde para recomeçar. Cada novo dia representa novas oportunidades de refazer os caminhos equivocados. Paulo de Tarso, Maria de Magdala e Zaqueu representam grandes exemplos de renovação, que iluminaram a vida de dezenas de gerações de quem começou a vida tortuosamente e terminou abençoado pelos que lhes acompanharam a evolução espiritual. Amar é a solução. 81. Vencendo o temor da morte. Desde as primeiras manifestações religiosas, quando o pensamento contínuo passou a ocupar o cérebro dos nossos ancestrais, a ideia da morte causa temor e até hoje, após todos os esclarecimentos, as pessoas em geral ainda não se libertaram desse atavismo. O instinto de preservação da vida é o mais forte nos seres vivos, inclusive no ser humano. Todavia, principalmente através do livro Evolução em Dois Mundos, da autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, se tomou ciência clara de que a evolução de todos os seres se faz através das sucessivas encarnações e desencarnações, desde os mais simples unicelulares até a fase hominal. No entanto, pode-se perguntar, por que, mesmo já tendo passado milhares ou milhões de vezes por essa experiência de perder o corpo físico e permanecer apenas com o corpo espiritual, ainda não nos desvencilhamos do receio da morte? A resposta é simples, porque estamos há relativamente muito pouco tempo vivenciando a fase da razão, da inteligência, em comparação com os períodos anteriores, vividos nos reinos inferiores da natureza. Tempo de contato com ética, ou seja, de civilização, temos menos ainda, ou seja, mais ou menos 6 milênios e meio. As informações mais claras e avançadas sobre o mundo espiritual são recentíssimas, ou seja, a partir da doutrina espírita, que surgiu com o lançamento de O Livro dos Espíritos, em sua edição inicial de 1857, portanto,
apenas 1,5 século de contato assíduo com nossos irmãos desencarnados, principalmente através das sessões mediúnicas dos centros espíritas. O instinto de preservação da vida material luta contra a ideia da perda do corpo físico, necessária à evolução. Dentro do nosso cérebro ainda é pouco afeito à racionalidade mais avançada. Somos, em verdade, semi-alfabetizados em termos de racionalidade e menos adiantados ainda em termos éticos. Quanto à primeira, vejase nossa dificuldade de aprendizado até das matérias do currículo escolar. E, quanto aos segundos, sequer internalizamos o Evangelho e vivemos sofrendo por conta dos nossos defeitos morais. No fundo, tememos, talvez mais do que a perda do corpo físico, o encontro face a face com a própria consciência, que é onde está escrita a lei divina e através da qual entramos em contato direto com o Pai. O espírito André Luiz esclarece na referida obra aqui, e em outras também, de sua autoria, que, para vivermos relativamente bem no mundo espiritual, temos de já ter vencido grande parte das nossas más tendências. Ou seja, o orgulho, o egoísmo e a vaidade. Em um mundo onde a forma de expressão individual é o pensamento, o interior de cada um se revela em todos os instantes e não há meios de viver bem ali sem a estabilidade interior, que só a vivência das virtudes proporciona. Por isso, a reforma moral de cada um de nós deve iniciar-se aqui e agora, para que, além de desfrutarmos uma melhor qualidade de vida aqui mesmo, no mundo material, venhamos a continuar realmente bem quando passarmos para o mundo espiritual, que é a verdadeira morada dos espíritos evoluídos. À medida que evoluímos intelecto-moralmente, precisamos menos de reencarnar. A razão foi o referencial adotado por Allan Kardec para selecionar as informações recebidas dos espíritos na formulação da codificação. A mesma razão deve ser o referencial para analisarmos a nós próprios e o modo como temos pensado, sentido e agido. Se nossa consciência nos aprova, podemos ficar tranquilos de que viveremos bem aqui no mundo espiritual. Em caso contrário, mudemos de rumo, adotando o melhor, que gradativamente iremos merecendo mais ter serenidade, inclusive para efetivar, quando chegar a hora, mais uma passagem para o mundo espiritual. Seja em virtude do desgaste gradativo do corpo físico, seja através da desencarnação súbita, a passagem é certa e inarredável do caminho de cada um. Preparemo-nos sem ansiedade nem tristeza e também sem deixar de viver bem e felizes aqui e agora, pois a vida é vida em qualquer lugar. O objetivo desta mensagem é auxiliar nossos irmãos a refletirem maduramente sobre o assunto, afastando os fantasmas do temor que as religiões tradicionais incutiram na nossa mente durante milênios, o que vem causando prejuízo até hoje. Allan Kardec pontificou: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Fim.